Olá, estamos de volta aqui na nossa segunda aula. Nós na aula passada falamos sobre introdução à ergonomia e dando a continuação aí nós vamos falar sobre os estudos ergonômicos, né? Que para que eu faça o estudo ergonômico, né, eu tenho que ter uma necessidade. A gente vai ver aqui quais são as necessidades e o que a gente vai abordar. A gente vai abordar o ambiente, as informações, a organização e as consequências desse trabalho. Quando nós fazemos a abordagem ergonômica, nós fazemos a análise do sistema, que é o macro, o sistema macro, é um todo, e depois nós fazemos a análise do posto de trabalho, que é o microsistema dentro desse macrosistema, que é a visão macro. Bom, claro que ninguém sai fazendo uma análise ergonômica do nada, né? Está tudo ok dentro da minha empresa, eu tenho alta produtividade, eu não tenho acidente de trabalho, eu não tenho alto índice de absenteísmos, não tenho queixas, então não tem o porquê de eu fazer um estudo ergonômico. O estudo ergonômico vem da necessidade quando eu começo a apresentar, aí eu começo a ter dentro da minha empresa uns sinais de alerta, né, que são sinais de alerta fisiológicos, em relação aos trabalhadores, por exemplo, aumento isso é a nível fisiológico do trabalhador, nível de batimento cardíaco, sudorese, né, quando eu tenho os subjetivos, que são as queixas do trabalhador. A nível de trabalho, a gente pode ter alto índice de acidentes, incidentes, repetitividade do trabalho, fazer o trabalho novamente, seria o retrabalho, e mudanças de comportamento do trabalhador, né? A irritação, a ansiedade. Então, isso daí são indicadores que alguma coisa não vai bem. Então, eu preciso fazer um estudo ergonômico. E a ergonomia, são modalidades, né, que trouxeram para contribuir aí no nosso estudo. Então, quanto à contribuição, a ergonomia, nós temos a ergonomia de concepção. O que é ergonomia de concepção? Ela é usada quando eu não tenho nada pronto, eu não tenho nenhum ambiente pronto ainda, e aí eu uso o projeto, né? As especificações de projeto, as normas, né? Eu vou conceber um ambiente, eu vou conceber um espaço. Eu tenho também a ergonomia de conscientização, que ela vai fazer o quê? A parte de capacitação das pessoas. Ela vai treinar as pessoas para evitar o erro humano, né? Para eu ter menos problemas de acidentes, de baixa de produção, retrabalhos. E eu vou ter também a ergonomia de correção. A ergonomia de correção é quando eu já tenho uma situação existente, né? Eu já tenho aquela situação e eu vou corrigir aquela situação já existente. Então, por isso, ela é uma ergonomia de correção. E nós temos aí um modelo, um exemplo que a gente pode falar de ergonomia de correção, é a análise ergonômica do trabalho, que é a ET, que nós vamos falar na nossa última aula, que é a principal ferramenta da ergonomia. E justamente a gente vai ver aqui as etapas, o que faz a ET, e ela é um modelo de ergonomia de correção. Mas é isso aí nós vamos ver na última aula. Nós vamos falar só sobre análise ergonômica. E a gente tem também a ergonomia de produto, que são as características do produto aí. Ela estuda as características do produto. E ergonomia do posto de trabalho. Ela estuda aí o sistema homem-máquina-tarefa, né? Como é que interage, como é que funciona essa parte. Então, esses estilos de ergonomia, eles são de contribuição, né? Cada uma faz um ajuste, né? Digamos assim, no ambiente de trabalho. Mas todas sempre pensando no bem-estar do trabalhador. E a ergonomia, ela precisa, para ela fazer esses estudos ergonômicos, ela precisa de outras disciplinas, né? Ela é uma ciência multidisciplinar, porque a gente vai precisar de outras ciências, como estatística, para fazer levantamento de dados, a higiene do trabalho, para fazer o levantamento, né, dos controles dos riscos ambientais, a segurança do trabalho em relação à prevenção de acidentes,
A medicina do trabalho, que vai fazer a parte de controle da saúde. Então, por isso ela é multidisciplinar, né? Ela precisa de outras ciências para auxiliar aí nesses estudos ergonômicos. E ela se dividiu em campos, né, de especialização, né, de atuação. E nós temos a ergonomia física, cognitiva e organizacional. O que seria ergonomia física? Ela está relacionada com as características físicas e fisiológicas do trabalhador. Já a cognitiva, né, nós já vimos na aula passada, cognitivo está relacionado àquela parte subjetiva, né, como é que você recebe as interpretações, né, codifica as informações que você recebeu, está relacionado a essa parte de raciocínio, a parte da memória. E a ergonomia organizacional, que ela se refere aí à cultura organizacional, como é que o trabalho ele se organiza, por exemplo, escalas, turnos, né, como é que são os termos de trabalho, é toda a estrutura do trabalho da empresa. E para isso, como eu já falei na aula passada também, né, nós precisamos estudar também os fatores humanos do trabalho. Como eu falei, ergonomia também é conhecida como engenharia dos fatores humanos, né, na Inglaterra, que são esses fatores que vão influir aí no desempenho do trabalho. E que fatores são esses? Por exemplo, monotonia, fadiga, motivação. Por exemplo, esses são os 3 aspectos muito importantes. Por que da monotonia? Cada vez que você faz um trabalho repetitivo, monótono, a tendência de você errar é muito maior. Você errar em termos de perda de material, você ter um acidente, porque sua atenção ela fica diminuída, né? Porque você está fazendo a mesma coisa, é muito cansativo, é monótono. Trabalho monótono é um trabalho pobre em estímulos. E, consequentemente, você também fica fatigado, né? Você fica mais cansado, porque é aquela mesma coisa, você não tem muitos estímulos. E também influencia a motivação, porque como eu já falei, quando você tem um posto de trabalho adequado, você tem um bem-estar dentro do seu posto de trabalho, você tem motivação, você tem vontade de trabalhar, você presta mais atenção, né, porque você está fazendo aquilo com gosto, com motivação. E a gente tem outro também falando aqui sobre fatores humanos, a gente não pode esquecer de falar do trabalho noturno. O trabalho noturno, hoje, cada vez mais, né, a nossa sociedade, as empresas estão trabalhando, são muitas empresas trabalhando em esquema de 24 horas, em onde há necessidade de eu ter o trabalho noturno. E o trabalho noturno, né, ele aumenta em 3 vezes a chance de você ter acidente de trabalho. A chance é muito maior de você ter um acidente num horário noturno. Por que isso? Porque quando você vai descansar, você trabalhou no seu horário noturno. Quando você vai para casa, o seu descanso ele nunca é 100% completo. Por quê? Você tem a presença do sol, você tem o barulho da rua, as pessoas se movimentando, então o seu descanso nunca é 100% efetivo. Então, quando você vai para o seu trabalho à noite, você nunca pode dizer está completamente descansado, né? Além do que as pessoas que trabalham em horário noturno, elas têm grandes chances de terem problemas digestivos. A parte social também fica prejudicada, porque às vezes você não pode ir a uma festa com a sua família porque você está trabalhando em horário noturno. E por aí vai. Então, é um fator humano que precisa ser estudado. Outra coisa é o início da atividade. A gente tem que fazer um aquecimento, né? Um aquecimento humano, que você vai, às vezes, se você vai exercer uma força, né? Você tem que se aquecer antes, tem que se alongar, que é para você não ter problemas de distensão, né? Enquanto estiver fazendo sua atividade. A gente pode falar aqui um exemplo é quando, por exemplo, o jogador de futebol, antes de começar uma partida, ele sempre faz um aquecimento, porque ele vai correr, né? Ele vai fazer um esforço. Então, ele faz um aquecimento. É a mesma coisa, determinadas atividades precisam fazer alongamento antes de você mandar um funcionário para aquela atividade, né?
Outra coisa, influência da idade. A gente tem que, até a idade a gente tem que estudar, porque a gente sabe que pessoas, quando vão ficando com a idade mais avançada, né, elas vão tendo problema, o raciocínio não é tão rápido, né, elas perdem um pouquinho do reflexo. Então isso a gente também tem que estudar. Sexo também, né, a mulher hoje está invadindo o mercado de trabalho. Né, a gente sabe que a capacidade física da mulher não é a mesma capacidade física de um homem. Eu não posso botar uma mulher para pegar o mesmo peso que um homem pega. Né? Então a gente também precisa estudar isso, questões de sexo e não esquecendo também as deficiências. Né? Hoje a gente tem que pensar também, porque os deficientes hoje também estão sendo inseridos no mercado de trabalho. Então a gente tem que adequar, né, o posto de trabalho para um deficiente. Eu não posso simplesmente chegar e colocar um deficiente físico num ambiente onde não esteja adequado a ele. Então são esses fatores aí que a gente também não pode deixar de estudar, tá? Para que eu tenha, fazer sempre pensando na qualidade de vida do trabalhador. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje na nossa aula 2, né, sobre estudos ergonômicos. Eu aguardo vocês então na nossa aula 3 aí, para a gente dar continuidade aí aos nossos estudos. Até lá!